Está no ar o programa TV Moeda Viva, com muita informação de qualidade para você, que é um telespectador diferenciado. Hoje estamos recebendo, mais uma vez, o professor Marcos Assi, professor e contabilista. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. Muito agradecido pelo convite. O que é COAF e quem o dirige? Bom, o COAF ele foi criado pela Lei 9.613/98, que instituiu esse Conselho de Controle das Operações de Atividades Financeiras no Brasil. Porque acontece o seguinte, já no ramo internacional, já existe esse tipo de controle. Tem até que a sigla em inglês é o FAFT, né, que é o Financial Ask Task Force, que nada mais é que um grupo de ação para evitar as atividades de lavagem de dinheiro, contra terrorismo, todo. E hoje ele está sob a direção do Ministério da Fazenda. Ele é um departamento lá. Então ele tem um grupo já de departamentos do governo, Polícia Federal, Tribunal de Contas, o próprio Ministério da Fazenda e outros órgãos governamentais que estão ajudando nesse tipo de trabalho na prevenção e combate à lavagem de dinheiro. E o que é lavagem de dinheiro? Bom, lavagem de dinheiro é toda e qualquer atividade, tá, que venha a proporcionar a entrada dela no mercado financeiro ou que possa tirar qualquer vamos dizer, operações fora de padrão, do padrão normal, do padrão da legalidade, que venham ser introduzidos nas atividades das empresas e financeiras também. Porque quando a gente fala de lavagem de dinheiro, às vezes as pessoas pensam que é só para banco. Mas a empresa que comercializa, que faz as operações, ela precisa saber com quem ela está lidando também. Emite nota. Emite nota, se aquela empresa está... Porque se ela comprar mercadoria roubada, já identifica que é uma operação fora de padrão normal. Ilícita. Né? Ilícita. Então o que acontece? Você acaba sendo envolvido nisso, porque você entra como receptador. Então entra, quando aparece na mídia, olha, ele está sendo processado por corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Lavagem de dinheiro está sempre, porque é toda operação ilícita, fora de padrão, que seja introduzido no mercado. E o que os órgãos reguladores estão fazendo? Olha, o Banco Central iniciou isso há muito mais tempo, justamente porque o principal foco é não ter os bancos, né, envolvidos nesse tipo de operação. Porque uma vez que um banco permite a entrada desse dinheiro em suas transações, em seu caixa, em seus depósitos, subentende-se que é um dinheiro limpo. Porque quando eu mandar um TED para você, um DOC para sua conta, eu der um cheque, vai sair de uma outra conta do banco. Você vai receber, porque alguém já verificou se esse dinheiro é honesto ou não, se ele está dentro dos padrões da legalidade. Então, o Banco Central já vem trabalhando muito mais tempo com isso para evitar esse tipo, né, de transações ocorram nos bancos. E agora, por exemplo, a SUSEP está se preocupando muito, que é a Superintendência de Seguros Privados, que está se preocupando muito com a fraude, com a prevenção à lavagem de dinheiro, com os controles internos. Tanto que, em dezembro do ano passado, ela emitiu a Circular 380, incluindo todas essas atividades para o ramo de seguradora. Né? Preocupado, porque ramo de seguro também, se você não tiver controle, não tiver cadastros, informações, conheça seu cliente, vai só aumentando. E eles vão acabar utilizando. Então, precisou... A Previdência, os órgãos de Previdência também estão fazendo isso, porque eles têm muita gente que compra, que se associam a esses fundos e vão fazendo depósito. E se você faz depósito, você pode fazer depósito de dinheiro em cheque, TED, transferência, seja lá o que for, salário, tudo. Então, o que acontece? Você, ao fazer isso, você está permitindo esse tipo de entrada. Então, agora todos os órgãos estão se preocupando em fazer esse tipo de controle, para evitar que eles sejam utilizados para esse tipo de operação. E o que uma empresa deve fazer para não ser envolvida na lavagem de dinheiro? Para não ser envolvida, primeiro, conhecer o seu cliente, conhecer o seu fornecedor, né? Conhecer o seu funcionário, porque ele pode ter alguém fora da empresa que queira adentrar. Não permitir que ela seja utilizada como laranja. Um exemplo básico para isso é empresas que trabalham com exportação e importação,
e às vezes permitem que algumas pessoas, não de boa índole, façam parte dela. Ela vai se favorecer com algumas operações, ela vai conseguir lavar dinheiro porque ela está usando uma empresa legal. Esse é o grande problema. Limpa, né? Limpa. Então dão procuração para essa pessoa e ela faz as operações de câmbio normalmente. Então você tem que tomar um cuidado. Então toda uma questão de cadastro, conhecer mesmo, visitar. Ah, mas ele me passou uma lista. Existem sistemas no mercado hoje que podem fazer esse tipo de pesquisa externa, sem que o cliente fique sabendo. Pega essa informação, vai lá e faz uma consulta para ver se realmente ele tem padrões dele, se ele morou em vários lugares em um ano, se ele tem muita mudança de perfil, né, financeiro. Né? Não pode estar, por exemplo, morando no Morumbi e o cara está andando com a Brasília. Ou inverso, né? Ou, exatamente, né? Ou está em algum lugar mais assim na periferia, bem simples, e está com Audi. Alguma coisa, não que ele não tenha condição, mas existem padrões, né? E a gente tem que tomar cuidado na hora de adaptar padrões. Então a gente tem que ter esse tipo de informação interna na empresa para a segurança de com quem a gente está trabalhando. Porque o grande problema não é fazer a operação, é ser envolvido nela. Nos últimos dias o Banco Central emitiu alguns normativos. Quais são eles? É a circular 3461 e a circular 3462. A 3461 fala sobre... Ele consolidou todas as outras circulares, cartas circulares e normativos que já existiam. Porque quando saiu a Lei 9.613, o Banco Central soltou algumas circulares ou cartas circulares. Circulares, o que são no Banco Central? Normativos. Carta circular é como fazer. Tá? Então ele emite a circular, que é o normativo, e a carta circular de como vai proceder em cima daquele normativo. Exatamente. Então ele foi soltando um monte delas. Por exemplo, ele soltou depois como conhecer o seu cliente, aí depois soltou uma sobre transações em espécie, se são operações listas ou não, saques em espécie, depósito em espécie, tinha uma regra, pessoas expostas politicamente, que é uma coisa que os bancos precisam ter um cadastro disso, porque não quer dizer que um político, um juiz ou um ministro não pode ter. Todas as operações, ele pode transacionar, só que tem que ser transparente e monitorado, porque afinal ele é um representante público. Então se ele tem lá seu salário de 15 mil, não pode transacionar 50 mil mensal na conta dele. A menos que ele justifique que ele tem outras atividades. Sem problema nenhum, mas tem que ter. Então, existiam essas regras para a questão de cartão de crédito, cartão de débito, carga de cartão, estavam com um monte de circulares separadas. O Banco Central fez o quê? Para nossa alegria, né? Quem trabalha em controles internos ficou mais feliz. Colocou numa circular só. Consolidou tudo. Pegou tudo que estava em pedacinhos, colocou numa só. Fez alguns ajustes que precisava, então já colocou essa mudança. E a 3462 fala sobre câmbio. Sobre prevenção à lavagem de dinheiro em câmbio, alterando alguns procedimentos para a área de câmbio. Para evitar, né, transferências para paraísos fiscais, para doleiro, para qualquer outro lugar aí que a gente já sabe, né? Mas a gente não fica falando porque depois o pessoal fala que a gente está falando bobagem. Claro. Então, eu estou só representando o que está na mídia. Está na mídia. Eu li, falo. Se eu não li, não falo nada. Não sei de nada. Não sei de nada. E quais são as principais mudanças ou alterações dentro dessas normas? Então, a principal mudança nessas normas é assim, que os procedimentos de controles internos. Ele está enfatizando nessas circulares que os controles internos têm que ser melhor validados, melhor avaliados, a guarda de documento, registro de informação. Porque, por exemplo, quando a Polícia Federal começa a fazer investigação, ela está investigando já há 2 anos, 3 anos, dependendo do processo. Ela tem uma história, né? Então, quando ela chega no ponto e pegou, ela vai ter que puxar esse histórico. Então, ela vai rastrear isso. Então, as instituições têm que manter pelo menos por 5 anos as informações guardadas. Todos os registros de transações. Incluir uma coisa agora até, o cliente, esqueci até o termo, o cliente esporádico, aquele cliente que não tem conta, mas vai lá na sua conta e tem alguma coisa para te pagar e deposita em dinheiro. Agora ele vai ter que ser identificado. Esse é um tipo de... É uma coisa que precisava, por quê? Perceberam dentro do processo que muitas pessoas sem conta estavam depositando para outras em dinheiro.
Aí quando perguntava, não sei, depositaram aqui, me pagou, mas eu não sabia que era onde veio o dinheiro, né? Eu fiz a venda para ele, mas não sabia que era dinheiro. Então, como os bancos hoje têm esse monitoramento de transações em espécie, então isso agora vai ter que ser identificado. Né? Aquele cliente que aparece ali, e não é seu cliente, mas tem que identificar, vai ter que ter nome e CPF. Qual foi a origem, né? Exatamente, para saber que o dinheiro originou de algum lugar, alguém depositou, eu preciso saber. Ok. Professor, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação e desde já, né, ficar o convite mais uma vez para a gente estar falando sobre esses assuntos tão importantes para os empresários, que eu acho que é um momento crucial aí para a gente manter a integridade das empresas e dos empresários também. Eu abro o espaço para o senhor colocar suas considerações finais. Até quando eu falo sobre prevenção à lavagem de dinheiro, e muitas das vezes nos treinamentos, nas aulas, né, os alunos falam assim, mas é só para banco? Eu falo assim, não. Então, isso que nós fizemos aqui é a questão de evidenciar aqui, que tudo isso não é só responsabilidade do banco, é responsabilidade de todo mundo que recebe, que comercializa, que vende ou compra alguma coisa, saber o que está comprando, saber de quem está recebendo, para quem está prestando serviço. Por quê? Se o seu nome ficar envolvido num problema desse, sai na mídia, sai na internet, sai em tudo quanto é lugar. E você é julgado antes mesmo de se defender. E às vezes sem saber o porquê. Então, para evitar, tenham controles mais rigorosos, verifique melhor, não pense só na venda, pense no pós-venda. O que vai acontecer se eu vendi para alguém e vai sujar o meu nome depois? Não só na parte financeira. Eu sei que todo mundo às vezes quer vender. Mas saiba para quem está vendendo. Então, documentos envolvidos. Tudo. Contrato, quem são as pessoas, se está lidando com as pessoas, identificar essas pessoas. Se a pessoa começar a falar, por que você quer saber? Desconfia. Porque quem tem muito a esconder... Aí você exige o documento. Aí você exige o documento. Obrigado, Marcos. Okay.